Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, capítulo 8. Pioneiros da oração e os fatos relativos ao jejum. Para irritação de alguns e prazer de outros, as disciplinas religiosas da oração e do jejum aparecem em cada canto e brecha da palavra de Deus e na história da igreja, e onde quer que encontre oração e jejum, você encontrará vitória em meio às dificuldades e milagres que invadem o impossível e a intervenção sobrenatural permanente contrariando as intenções naturais. Em outras palavras, Deus tem a tendência de evidenciar sua glória e poder onde e quando o seu povo se prepuser a orar e jejuar diante dele. Esther, a virgem judia que foi escolhida para substituir Vasti como rainha da Pérsia e a esposa do rei Xerxes, chamou todos os judeus que estavam sob o domínio persa para se juntar a ela num solene jejum. Ela se absteve de toda a comida e água durante 3 dias, porque a vida de seu povo estava por um fio. Ver Esther 4,16. A fiel Ana, uma viúva com aproximadamente 84 anos, que literalmente vivia no templo, devotou sua vida à oração e ao jejum diante de Deus. Mesmo naqueles anos mais difíceis, ela foi reconhecida e honrada como profeta. Como é muito comum com pessoas cuja vida é permeada pela disciplina da oração e do jejum, Ana destacou-se assim, como o ancião Simeão que profetizou sobre um infante Jesus. Tanto Ana quanto Simeão viveram conforme o tempo de direção divina. Seus passos foram literalmente estabelecidos pelo Senhor. Para Ana, os mais de 80 anos de caminhar com Deus culminaram no momento em que ela olhou para a face do Deus encarnado e imediatamente começou a proclamar a verdade a respeito do Filho escolhido de Deus. Como aquela mulher pôde chegar diante de estranhos e de repente saber que estava olhando para o Filho de Deus? Ela nunca deixou a casa de Deus e constantemente servia a Deus com jejum e oração dia e noite. Ver Lucas 2,37. Diferentemente de Ana, a maioria de nós está tão ocupada com as questões da vida que a realidade de Jesus fica cada vez mais obscura. Precisamos ver Jesus de novo. Evidentemente, Ana viu Jesus porque jejuou e orou. Essas coisas também nos ajudarão a ver Jesus mais claramente. Cornélio era um centurião romano que comandava um grupo de soldados romanos chamado Pelotão Italiano, e ele era um adorador devoto de Deus também. Embora não fosse judeu, orava constantemente ao Senhor. A sua paixão e seu grande favor aos pobres lhe haviam proporcionado uma boa reputação entre os judeus de sua região. Ele teve a visita de anjos e recebeu a ordem de procurar Pedro, o apóstolo, quando Pedro se encontrou com Cornélio, o oficial gentil, e disse a ele: há 4 dias que eu estava em minha casa, orando a esta hora. Às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de sua esmola. Atos 10, 30 a 31. Talvez não tenha sido por acidente que Cornélio, o primeiro gentil convertido a Cristo, fosse um romano. Deus rapidamente demonstrou que sua graça salvadora estendeu-se até para as 2 principais raças envolvidas na crucificação do seu filho e, portanto, para todas as raças, tribos e línguas. É significativo que Cornélio estivesse constantemente orando a Deus, e não foi por acidente que ele recebeu uma visitação sobrenatural quando jejuava e orava diante do Senhor.
Foi para este homem que praticava a disciplina da oração e do jejum em busca por mais de Deus que o ministério do Evangelho que salva toda a humanidade, independente de raça, cor, cultura ou sexo, foi pregado primeiro. Porque Cornélio estava orando e jejuando por mais, e é que Deus o escolheu e a sua casa para serem os primeiros do reino, gentil a receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. A moral da história é simples: se você quiser a unção, ore e jejue. O apóstolo Paulo e todos os 276 passageiros gentios que embarcavam de Alexandria, Egito, em direção a Roma, observaram um jejum de 14 dias completos, de acordo com Atos capítulo 27, quando Júlio, o centurião romano responsável por Paulo, foi persuadido a navegar contra o conselho do apóstolo. O navio quase foi destruído por uma tempestade. O que salvou a vida daquelas pessoas foi apenas a sua obediência ao conselho de Paulo, dirigido pelo Espírito. No contexto do registro bíblico, fica claro que foi a oração e o jejum de Paulo diante de Deus que salvou todas aquelas vidas e persuadiu o centurião romano a desafiar procedimentos romanos militar padrão. Esdras, o profeta, jejuou diante de Deus quando enfrentou uma tarefa impossível e uma situação impossível. Jesus, é claro, jejuou por 40 dias e venceu a tentação do inimigo antes de seguir adiante no poder do Espírito para lançar seu ministério e sacrificar sua vida por todas as pessoas. Davi jejuou muitas vezes em sua vida, quando Deus o transformou e o transportou da escuridão de uma vida de pastor de ovelhas nos campos de seu pai para o trono de Israel e Judá. Com o maior rei depois de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o jejum está em toda a Bíblia. Quando uma pessoa comum precisa de um poder extraordinário, provisão e perseverança para vencer os impossíveis, os inimigos ou os obstáculos mais estranhos. Na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam a Deus por meio da oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13. Qual era o contexto para essa explosão do reino? Como a igreja orou e jejuou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano 110, conclamou os cristãos e jejuaram para que pudesse vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum no ano 210 como um grande objetivo da religião. Martim Lutero, o reformador, também jejuava quando ele trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã. Associou seu trabalho com oração e muito jejum. Não é surpresa que a tradução de Martim Lutero seja uma das mais precisas e inspiradoras versões bíblicas que já recebemos. Quando estive na Alemanha, algumas pessoas leram a Bíblia para mim e traduziram palavras por palavras para o inglês. Foi algo muito especial. João Calvino também jejuava regularmente, assim como John Charles Fiennes escreveu sua biografia, que frequentemente jejuava em particular. Ele disse que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia a unção do Espírito enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de 3 dias e sempre terminava esse jejum sentindo-se recarregado. Deixe-me descrever os resultados daquela bateria carregada. Charles Fiennes entrava em uma cidade e começava suas reuniões. As pessoas que adentravam as fronteiras e limites daquela cidade começavam a chorar porque um espírito de arrependimento caía sobre elas. Quando Fiennes
entrava em um armazém, as pessoas daquelas fábricas morriam no espírito onde estavam, fossem elas santas ou pecadoras. Esse fato registrado nos jornais e na revista da época, a presença de Deus estava com Finney, com tamanho poder que as pessoas vinham e eram salvas. Quando Jonathan Edwards pregou seu famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas do auditório disseram que se sentiram o chão se abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo com que clamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edward associou seu preparo à oração com jejum. John Wesley acreditava firmemente no jejum e jejuava todas as quartas e sexta-feiras. Ele era tão convencido de que jejuar deveria ser uma parte obrigatória no estilo de vida de um ministro, que disse a todos os seus candidatos ao ministério que eles deveriam comprometer-se à oração e jejuar toda quarta e sexta-feira, se quisessem ministrar com ele, evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento. Ele se tornou tão poderoso em sua pregação que se transformou na primeira voz no grande despertamento e reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que a carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa, que se espalhou rapidamente para o resto da Europa, poderia facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra. Não fosse a pregação de Wesley, e Wesley deu muito crédito do poder e do fruto do seu ministério à disciplina do jejum diante do Senhor. O grande pregador Charles Haddon Spurgeon encorajou vigorosamente o jejum, como fez o missionário americano com os indianos David Brainerd Hughes Howes. Um grande intercessor regularmente associava jejum com oração. Sadhguru Sundar Singh era um Sikh e um devoto hindu. Sadhguru, ou um homem santo que se converteu após ter tido uma visão de Cristo, dedicou sua vida a espalhar o Evangelho e tornou-se conhecido para o Santo Paulo da Índia e do Tíbete. Ele tentou observar um jejum de 40 dias porque Jesus tinha feito isso no deserto, embora não tenha conseguido completar todo o tempo do jejum. Ele disse que a experiência fortalecera seu espírito, permitindo que superasse todas as dúvidas, ira e impaciência. Logo depois desse jejum, ele se aventurou a ir para a fortaleza budista no Nepal para pregar o Evangelho. O jejum era uma prática comum entre os grandes líderes durante toda a história da Igreja e é exigido e esperado de nós por Cristo. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com Deus. Jejuamos para nos conectar com nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Esse canal fica corroído pelo curso normal da vida neste mundo decaído, e a melhor maneira de limpar nosso sistema espiritual de corrosão de pecado e do mundo é por meio da oração e do jejum. Quando os médicos precisam controlar uma bactéria perigosa, em especial que infecta seus pacientes, frequentemente aplicam uma dose de 2 complementos, mas com antibiótico diferente de uma só vez para acabar totalmente com a bactéria. O tratamento antibacteriano duplo de Deus para os germes que assaltam o nosso corpo é a oração associada do jejum. Deixe-me dar outra breve lista dos benefícios do jejum antes de ir para o lado prático do jejum. 1. Você está se humilhando.
2. Você verá as prioridades da vida mais claramente. O reino de Deus se tornará o primeiro na sua vida e os valores da vida ficarão claros para você. Como Maria, você será capaz de escolher a boa parte e deixar de lado a ruim. Veja Lucas 10:42. Você perceberá o equilíbrio nas áreas da sua vida onde existe o desequilíbrio. 4. Sua ambição egoísta e orgulho começarão a se dissipar. Você começará a valorizar e, na verdade, apreciar as coisas que Deus lhe deu. Você dirá: o ar é maravilhoso, é tão bom estar vivo. Em vez de reclamar, serei mais feliz apenas se tiver uma Mercedes-Benz. Você perceberá um prazer mais intenso pela sua família e pelas coisas básicas e simples da vida, como a comida, a casa e uma boa saúde. Uma coisa é certa: depois de jejuar, da próxima vez que comer feijão, arroz, você dirá: Jesus, muito obrigada. 5. Você será mais sensível ao Espírito de Deus e os 9 dons do Santo Espírito trabalharão de modo mais efetivo em sua vida. As coisas ficarão mais claras para você. 6. Suas áreas escondidas de fraqueza e suscetibilidade emergirão na superfície para que Deus trabalhe com elas. Lembro-me da época em que estava no 15º dia de uma série de jejuns e dirigia para Fort Lauderdale, na Flórida, época em que os habitantes locais o chamavam de Weak Season. Este termo foi inventado para descrever a multidão de turistas que desciam para aquela região, vindo dos estados do norte e particularmente do litoral leste. Eles dirigem como se estivessem em uma cidade grande, populosa e com maneiras rudes e gestos obscenos. Os gestos não tinham semelhança nenhuma com o sinal Jesus, o único caminho. Estava jejuando quando o motorista, que achava que eu não estava dirigindo rápido o suficiente, fez aquele sinal para mim. Uma coisa subiu dentro de mim e eu comecei a dizer coisas que nunca dissera antes. Fiquei tão envergonhado que disse: Deus, pensei que eu fosse um homem de Deus. Eu me arrependo. Não queria ter dito tais coisas. E parecia que o Senhor sorria quando me fez saber: estou purificando você. Quando você jejuar, descobrirá que os bolsinhos de ira e amargura ou outro lixo qualquer que Deus deseja limpar subirão à superfície. Não censure esse lixo durante o jejum e diga: quando jejuo, sempre fico nervoso. Deus está purificando você. É uma oportunidade para que os venenos do físico e da alma saiam de seus sistemas. Apenas o entregue ao Senhor. 7. Deus fará de você uma pessoa menos egoísta. Uma das coisas de que mais precisamos é o domínio próprio. Jejuar ajudará você a ter domínio próprio. A palavra de Deus sobre o jejum. O legalismo, é certa ignorância das Escrituras, tem obscurecido a disciplina bíblica do jejum por muitos cristãos. Deus deseja dissipar todo o ministério e irradiar sua luz nessa ferramenta simples e poderosa que leva ao triunfo. A maioria dos problemas das pessoas com que o jejum tem a ver com o legalismo e com o conceito rígido do que é ou não um jejum. Muitas pessoas pensam que se não jejuarem por 40 dias, como fez Jesus, não são espirituais. Se esse fosse o caso, poucas pessoas poderiam ser chamadas de espirituais no reino desde os dias em que Jesus andou sobre a terra. Deus nunca pediu para a maioria das pessoas jejuarem 40 dias e ninguém deveria se sentir culpado quanto a isso. Quando você fala sobre jejuar, algumas pessoas pensam em um jejum completo. Na cabeça delas, a única maneira de jejuar é abster-se de todo líquido e comida. Na realidade, esse tipo de jejum é o mais raro de todos os jejuns, mesmo na Bíblia. Na área do jejum,
como em muitas outras, essa promessa bíblica é verdadeira. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A seguir estão as perguntas que mais eu recebo quanto à prática do jejum e da oração. Quanto tempo é suficiente? Encorajo você a jejuar um dia por semana, se puder. Tente fazer, se possível, um jejum que beba apenas águas, a menos que tenha algum problema físico. Se for difícil demais, por exemplo, você trabalhe num escritório ou em um ambiente onde é difícil manter o seu ritmo de trabalho apenas com um jejum que beba água. Então beba sucos de frutas e de vegetais. Comece à noite, após o jantar, e jejue até o dia seguinte. Ou, se você tiver a graça, jejue o dia todo e pare depois de um dia inteiro, no café da manhã, no dia seguinte. Faça do jejum uma parte regular de sua vida e permita que o Senhor trabalhe com as áreas que o impedem de cumprir seu destino nele. Por que me sinto tão mal quando jejuo, se jejuar é tão bom? Quase todos experimentam certos efeitos colaterais desagradáveis quando começam a jejuar. Talvez sintam uma dor de cabeça ou um pouco de náusea no começo. Isso acontece porque há venenos acumulados e armazenados em seu corpo, que são purgados quando finalmente você libera seu intestino e estômago. Esse é um fato científico. Até mesmo as autoridades de saúde seculares dizem que um dia de jejum por semana é muito saudável para o corpo, mas também às vezes é desagradável. O jejum vai curar alguma coisa? O jejum não é um remédio. Ele trará a vitória para você na esfera espiritual, mas não significa que você pode jejuar e continuar pecando. Se alguém que está adulterando jejua e clama a Deus: Senhor, liberte-me, mas ainda comete adultério, aquela pessoa não viverá em vitória. Você tem de se arrepender dos seus pecados antes que seja liberto deles. Jejuar não é um remédio divino, é uma arma. Nunca jejue para impressionar as pessoas. Como mencionei anteriormente, o Senhor me levou a fazer 30 jejuns de 40 dias durante 18 anos. Durante aquele tempo, o Senhor não permitiu que eu ensinasse sobre o assunto ou falasse sobre o meu estilo de vida. As únicas pessoas que sabiam que eu jejuava era minha esposa e aqueles que precisavam saber por terem algum tipo de associação comigo. No 18º ano de jejum, o Senhor disse: agora você pode compartilhar esses jejuns e contar para os outros. E até mesmo nessa época, eu deveria compartilhar tais coisas apenas para ajudar a levantar um exército do final dos tempos, do povo que jejuara e orava para que façam as obras de Jesus e sejam vitoriosos na terra. Mas nunca fui autorizado pelo Senhor a usar a minha experiência do jejum como sinal de honra para dizer: olhem, não sou espiritual. Se você quer obedecer ao Senhor e começar a incorporar um jejum regular à sua vida, então faça do modo mais secreto possível. E se num momento de fraqueza eu quebrar o jejum, fraqueza faz parte da disciplina do jejum. Na verdade, esse é o lugar exato que desejamos que nosso corpo e carne estejam. Entretanto, ele pode dificultar as coisas no trabalho e em casa algumas vezes. As primeiras 19 vezes que fiz um jejum de 40 dias só tomava água, na época em que tinha um fardo pastoral muito pesado para carregar, e eu me sentia fraco durante o dia. No 6º ou no 7º dia eu tomava um suco de cenoura. 6 ou 7 dias tomava outro copo de suco de cenoura, apenas para aumentar o nível da minha força para um tempo. Um jejum de 40 dias é um jejum extremamente rigoroso que deveria ser feito apenas pela direção e intermédio da graça divina. Quando fiz meu primeiro jejum de 40 dias, em 1974, conforme a direção do Senhor,
Ainda eu era solteiro e morava num apartamento em Cleveland, Texas, e estava servindo como pastor sênior de uma igreja naquela região. Adoro batatinha chips, mesmo sabendo que elas não são boas para mim. Cometi o erro de comprar um enorme pacote das minhas batatas favoritas exatamente antes de começar o jejum. Todas as manhãs, depois que comecei o jejum, levantava e ia até a cozinha só para ver aqueles chips me chamando. Hello, Mahesh. Como você está? Estamos aqui. Estamos esperando você, Mahé. Estamos tão sozinhas e somos tão gostosas. Comecei aí a ranger os dentes e continuei o jejum. O problema era que todo dia o apelo daquelas batatinhas solitárias crescia mais desesperadamente. Estamos aqui, crocantes salgadinhas. Censurei-as, tive autoridade sobre elas e as confinei, mas não as expulsei. No 18º dia do jejum, eu quebrei o jejum, corri para a cozinha, peguei aquele enorme saco de batata e rasguei. Devorei cada batatinha, ali mesmo na cozinha. Então me virei para o Senhor e disse: Senhor, sou um homem perverso, perdoa-me, Senhor. E dali em diante continuei o jejum e terminei os 40 dias. Uma senhora me perguntou uma vez, depois que compartilhei essa história: você começou um jejum tudo de novo? Eu disse: está brincando? Estou compartilhando isso porque quero que você se lembre que Deus tem senso de humor. Se você estabelecer sua visão em um jejum de 3 dias, mas se conseguir fazer 1 dia e meio, porque seguiu as placas do McDonald's ou do Burger King, que enxergou numa visão, não se aborreça demais. Você fez muito a Deus, você fez muito e Deus se agrada do desejo do seu coração por querer mais dele. Diferentes tipos de jejum. A maioria das pessoas ficam maravilhada ao aprender quantos tipos diferentes de jejum existem na Bíblia e quantas variações únicas Deus deu ao cristão na era moderna para realizar a mesma coisa. Esse conhecimento pode retirar muito do ministério e frustrações que muitos sentem quanto ao tópico e à disciplina do jejum. O jejum completo refere-se a um jejum total em que você não come e nem bebe nada. O tempo máximo para esse tipo de jejum é de 3 dias e 3 noites. Se você ficar mais tempo do que isso sem água, somente na presença literal de Deus, você enfrentará sérios riscos de saúde, incluindo prejuízo permanente de seus principais órgãos internos, e as células do seu corpo começarão a desfalecer rapidamente. O jejum completo está descrito em Esdras 8:21, 10:6. Foi o profeta Esdras quem chamou as pessoas e proclamou o jejum. E em Esther 4:16, a rainha Esther e os judeus de Susa fizeram o jejum. O jejum de 3 dias é um jejum de desespero, um jejum total de fome e urgência da presença de Deus em cena. Foi esse jejum que Esther usou para trazer salvação à sua nação e a si mesmo. O jejum normal que Jesus observou no deserto envolve total abstenção de comida, mas com ingestão regular de água. Quando faço jejum, uso aquele tempo para purificar meu sistema, então tomo água destilada. Essa é uma das melhores maneiras de expulsar o veneno do seu corpo. Talvez você queira colocar suco de limão na água destilada para aumentar o efeito purificador. Se jejuar mais do que 3 dias e quiser ganhar um pouco de força, coloque um pouco de mel na água. Talvez prefira um chá, mas recomendo que evite beber muita cafeína como chá ou café. O jejum rápido de Daniel ou jejum parcial é o que eu recomendaria. Se você nunca fez um jejum antes, o jejum mais conhecido entre os jejuns do Antigo Testamento é o jejum de Daniel. Ele descreve um de seus jejuns.
Em Daniel 10, 2, 3, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Daniel agradou e honrou ao Senhor quando observou seu jejum. Ele não comeu nada saboroso, porém, em vez disso, comeu vegetais e bebeu água. Em 1 Reis 17, vemos Elias fazendo um jejum parcial de bolos feitos de trigos e azeite. João Batista foi especialmente criativo em seu jejum parcial. Ele comia apenas gafanhoto e mel silvestres, de acordo com Mateus 3:4. Deus honrara um jejum parcial tanto quanto honrara um jejum total ou completo. Esse jejum é o ideal para a pessoa com determinados tipos de condições físicas, como diabetes, hipoglicemia e anemia. É muito prático para as pessoas que devem trabalhar com o físico ou com a mente enquanto fazem o jejum. O jejum em grupo ou corporativo é o tipo de jejum que desviou a ira divina da cidade pecadora de Nínive. Nos dias de Jonas, milhares de anos mais tarde, o impacto desse jejum ainda é evidente nos dias modernos de Nínive. É o tipo de jejum que o Esdras proclamou, bem como proclamado pela rainha Esther. O rei Josafá chamou Judá para jejuar, veja 2 Crônicas 20. E o profeta Joel chamou todo o povo de Israel também. Um jejum em grupo é como uma bomba nuclear espiritual, altamente efetiva para quebrar as fortalezas do inimigo. Coisas a se evitar. Quando você está tomando suco de fruta, evite o suco ácido como laranja ou abacaxi, porque podem agredir seu estômago. Se você estiver tomando suco de laranja, dilua em uma proporção de 1:5. Faça 1/5 de suco e enche o copo com água destilada, a fim de deixá-lo suave. Suco de maçã é bom, mas cuidado para não sobrecarregar o seu sistema com açúcar, mesmo de forma natural de fruta. Na minha experiência, isso pode enfraquecer sua força e fazer com que você sinta fome. Por isso, deve diluí-lo. Se você estiver fazendo um jejum verdadeiro, acredite, seu corpo vai apreciar até mesmo as pequenas alimentações. Agora talvez você diga, poxa, para que diluir? Mas bem no meio de um longo jejum, coloque 4 colheres de sopa de suco de maçã em um copo de água e o seu corpo sentirá um alívio. Elimine carnes e sobremesas. Haverá momentos em que você sentirá o desejo de comer apenas frutas, nozes e vegetais. Haverá momentos quando estiver em jejum que, como marido e esposa, talvez tenha de combinar de absterem-se de relação sexual. Também é saudável que não assistamos à televisão da mesma forma que não comemos durante o jejum. Gaste tempo com a palavra e oração. É bem prático. Você pode jejuar por mais de uma coisa. Se você tem muitas dificuldades em sua família ou igreja, talvez seja necessário jejuar e orar por elas de uma vez só. Faça uma lista com suas preocupações ou necessidades e ofereça-as ao Senhor em oração. Outra questão que eu ouço frequentemente é: como você gasta o seu tempo durante o jejum? Existem lugares em que você não está apenas jejuando, mas se você transforma em jejum, você quase se torna um com o jejum. Se você pode orar, então ore. Se você não pode orar, então se torne jejum diante do Senhor, porque você está vivendo uma verdade. E quando for a hora de orar, ore. Outra vez, o Senhor lhe dará seu tema para o jejum. O Senhor dará o tema aos pastores para jejum de toda a igreja. O momento pode ser o arrependimento e outro momento pode ser o evangelismo, quando toda a igreja ora e jejua pelas almas. Nunca me esquecerei da época em que o Senhor me deu um tema muito especial para um jejum individual. Meu pai faleceu
quando eu tinha 5 anos de idade, e aquilo deixou um vazio profundo em meu coração. O Senhor me disse: quero revelar a você minha paternidade e eu me tornarei um pai para você. Todo o tema daquele jejum de 40 dias em particular foi a paternidade de Deus, e isso trouxe grande paz, conforto e realização para mim em uma área muito importante. Respeite seu corpo quando jejuar. Há momentos e períodos no quais nos sentimos fracos durante um jejum. É muito importante que você respeite seu corpo. Não abuse de seu corpo. Respeite-o. Meu corpo já levou o Evangelho nas regiões remotas da África e trouxe centenas de milhares para Jesus, porque é um corpo saudável. Se eu tivesse feito mau uso do meu corpo durante aqueles anos de jejum, não teria sido capaz de ter ido àqueles lugares. Quando o jejum é feito com sabedoria e cuidado, ele é uma bênção para seu corpo, porque permite que seu sistema digestivo descanse e elimine resíduos venenosos e toxinas. Como você respeita seu corpo durante um jejum? Se você se sente fisicamente fraco depois de diversos dias de jejum, sente-se e descanse um pouco. Se você tiver de percorrer muitos quilômetros um dia antes de começar um jejum, Deus pode lhe dar a graça para fazer isso quando você jejuar. Entretanto, se você se sentir fraco demais para continuar o trajeto por causa do jejum, respeite seu corpo e espere até terminar o jejum para retomar sua agenda. Uma das coisas mais importantes que fazemos durante o jejum é dizer ao nosso corpo quem é o patrão. Quando o seu corpo gritar "estou com fome", sua tarefa é dizer com firmeza "cale a boca". Entretanto, não seja cruel com seu corpo. Respeite-o e, uma vez subjugado, ele servirá a você, bem como os propósitos do Senhor. A verdade que faz a diferença. Gostaria de mencionar algo que é muito importante quando se faz um jejum, e ora-se por algo específico ou milagre. Durante uma enorme conferência na Nigéria para 4.000 pastores, eu disse: vou lhes dizer uma verdade que vai libertá-los. Ela fará total diferença em seu ministério. Eles começaram a imaginar que poderia ser. Então eu disse: vocês não são de Deus. Sei que essa verdade soa muito simples e óbvia, mas se atentarem para ela com cuidado, serão ajudados a se lembrar de que vocês não têm a responsabilidade de Deus. Existem determinadas coisas que não compreendo. Por exemplo, eu não sei porque todas as pessoas não são curadas quando oram crendo em nome de Jesus, mas encontrei paz na verdade revelada em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Comece pequeno, vá progredindo para jejuns mais longos aos poucos. Derek Prince foi um dos meus principais professores e ele me ensinou muito durante nossas viagens e ministérios conjuntos. Ele partilhou comigo que o jejum mais longo que ele fez naquela época foi um jejum contínuo de 14 dias. Eu poderia comparar aquele jejum com um jejum de 40 dias que acabara. Não, Derek Prince era um dos ministros mais ungidos do mundo e tinha uma vida disciplinada de jejum. Ele e sua esposa jejuavam todas as quartas-feiras do ano e no final do ano haviam completado 52 dias de jejum. Estou compartilhando isso para mostrar que a disciplina do jejum é flexível e focalizada na intimidade com Deus. Não é uma versão dirigida da performance rasa de gastar seu tempo com Deus. Deus lhe dará disciplina para responder o seu chamado ao jejum, mas comece com moderação. Não comece imediatamente com um jejum de 21 dias ou 40 dias. É bíblico fazer um jejum de um dia. No dia do Yom Kippur, o dia da reconciliação judaica, os filhos de Israel
observavam um jejum de um dia. Já olhamos o jejum de 3 dias feito pela rainha Esther e por Esdras. Daniel também fez um jejum de 3 dias, bem como o seu jejum parcial, mas conhecido de 21 dias. Ver Daniel 10, 2, 3. O jejum mais longo de 40 dias foi observado por Jesus, Elias e Moisés. Se você planeja fazer um jejum e tem um problema médico como diabetes, está tomando remédio, está grávida ou amamentando, encorajo você a consultar um médico antes de fazer o jejum. Em geral, entretanto, todos podem fazer um dia de jejum sem comida e bebendo água ou suco de fruta ou vegetais. Você também é livre para fazer de acordo de limitar sua alimentação e ingerir apenas uma salada no dia do jejum ou comer apenas lentilhas ou vegetais. Existe um grande valor em cada um desses tipos de jejum, porque você está colocando o Senhor e as coisas do reino em primeiro lugar, e os apetites do seu corpo está em segundo. O que esperar? Eu já discuti os primeiros sintomas que a maioria das pessoas experimenta durante os primeiros dias de um jejum: dor de cabeça, náusea, algumas vezes tontura e tensão no pescoço. Uma boa notícia é que, depois que você consegue ultrapassar as barreiras dos 3 primeiros dias, você começa a se sentir muito bem. Quando estiver no 4º ou no 5º dia, atingirá um espírito de calmaria. Você descobrirá que não vai querer comer, mas logo que o jejum terminar, você sentirá fome novamente. Então você precisa aprender como terminar adequadamente o jejum de maneira segura. Encorajo-a a ter um tempo disciplinado de leitura e oração durante o jejum, porque você também descobrirá que o diabo tentará atacar você naquele momento. Ele odeia quando os cristãos jejuam e oram, e a batalha espiritual pode, às vezes, ficar mais intensa, mas existe vitória à frente da situação. Geralmente, Satanás nos ataca durante o jejum na esfera mental, na forma de depressão que se manifesta num sentimento de opressão. Somente ore em direção à vitória. Não diga: "Ai, o que está acontecendo comigo? Eu estou buscando o Senhor e estou deprimido." Apenas tenha autoridade sobre o espírito do diabo que está o atacando. Espere por ataques espirituais, porque você está cometendo um ato de agressão contra o reino do diabo. Quando jejua, ele tenta atacar, mas simplesmente amarre as coisas que ele enviou para o seu caminho. Lute contra ela. Os filhos e o jejum. Temos experiências de que filhos podem participar em jejuns moderados conforme eles aprendem e crescem na fé. Nossa igreja local jejua em grupo regularmente. Essa prática tem proporcionado uma excelente oportunidade de disciplinar nossos filhos nessa graça, em uma cultura em que o jejum faz parte regular da vida espiritual. Os filhos ficam ansiosos para participar da comunidade, do mesmo modo que a nutrição e a alimentação são importantes para o crescimento das crianças. Há inúmeras maneiras que elas podem encontrar para caminhar nessa disciplina de humildade, obediência e autossacrifício. Elas podem escolher jejuar da televisão, filmes ou videogames. Outras podem optar por não comer sobremesas ou sanduíches. Fiquei emocionado ao ouvir um garotinho de 8 anos perguntando se poderia guardar seus cookies, servidos no lanche da igreja para as crianças, porque ele estava jejuando de sobremesa como parte do nosso jejum corporativo que terminaria no dia seguinte. Ele não estava limitado pela religião ou legalismo, mas estava entusiasmado e levou a sério sua parte do muro da oração e do jejum da nossa igreja. Ele entendeu que fazia parte integral do nosso corpo de igreja. Descobrimos que muitas famílias também tinham um testemunho de poder e unidade ao participarem de jejuns familiares. Outros têm uma rotina de jejum em família, como seus filhos, que é tão natural
para eles quando escovar os dentes e ler a Bíblia. Uma família da nossa igreja vai separar uma noite por semana para fazer jejuns corporativos mais longos. Em vez de jantar, eles vão gastar um tempo louvando e orando ao Senhor. Cada um tem uma oração específica e no final eles têm comunhão. Durante um jejum familiar, seu filho de 6 anos de idade perguntou: "Esta é a noite que teremos comunhão no jantar?" As crianças gostam muito disso, pois o Senhor as visita de modo especial. Quando os filhos ficam mais velhos, eles têm um entendimento maior do significado do jejum e pode começar a escolher quando e como querem jejuar. Quando uma das nossas famílias precisou de uma parada nos negócios, eles mencionaram aos filhos que estavam orando sobre o assunto. Mais tarde, sua filha de 11 anos aproximou-se de sua mãe e lhe perguntou: "O papai ainda está precisando de novos empregos?" Então continuou: "Você poderia me explicar novamente o jejum de Daniel?" Sua mãe lhe disse que era um jejum de carne de sobremesa. Sua filha disse: "Bem, na verdade, eu não gosto muito de carne, mas adoro queijo. Provavelmente eu devia jejuar de queijo também. Vou fazer o jejum de Daniel de 3 dias pelo papai, para que ele arrume os funcionários de que precisa." Imediatamente após o jejum, seu pai arrumou o número exato de funcionário de que precisava. O resultado do jejum de sua filha foi inconfundível. Incluir as crianças no jejum não é apenas um ritual, mas uma oportunidade de ensinar-lhes o poder exponencial do jejum com o propósito de passar sua verdade à próxima geração. Nossos filhos estão recebendo uma revelação de graça e vendo o testemunho do poder que surge quando nos humilhamos diante do Senhor em obediência à sua palavra. Termine o jejum com sabedoria. Exercite sabedoria ao quebrar o jejum, e isso é especialmente importante. Se você for quebrar o jejum em 7 dias ou mais, novamente eu insisto que trate de seu corpo com cuidado e com respeito. Frequentemente ouço pessoas falarem durante o jejum corporativos: "Quando terminar este jejum, quero comer o maior bife do mundo e um prato bem grande de arroz e feijão." Se você fizer isso, vai agredir o seu corpo. Quando você terminar um jejum bem longo, faça-o gradualmente. A arte de jejuar com sabedoria é saber como começar e como terminar um jejum. Eu recomendo que você limite suas primeiras alimentações a pequenas porções de frutas, saladas, caldo de vegetais ou iogurte. Depois de um tempo, você aprenderá qual é a melhor coisa para o seu corpo ao concluir um jejum. Agora devemos continuar a examinar o poder incrível do jejum corporativo e o seu papel no grande reavivamento no finais do tempo.